Olá, meus queridos, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para falar um pouco mais da Palavra de Deus para a sua vida. O tema da nossa mensagem de hoje é o desejo de ser bom. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e deixasse Deus agir. Não seja inflexível, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração neste momento e que Ele realmente possa te iluminar e te abençoar neste momento. O desejo de ser bom. Sabe, nenhum ser humano poderia ser bom sem a atuação do Espírito Santo. Isso porque nós somos seres humanos corruptos, então nós temos uma natureza corrupta. E não há bondade nenhuma em nós. Mas Deus é longânimo e compassivo. E Ele derrama o seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. E o Espírito Santo consegue fazer com que uma pessoa tenha atitudes de bondade. Qual é a mensagem principal que Deus tem para nós a respeito desse tema? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. E aqui no capítulo, deixa eu achar aqui no capítulo 29 do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, lemos assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Essa é a mensagem principal que Deus tem para mim e para você neste momento. Buscar a Deus de todo o coração, e Ele promete que nós vamos encontrá-lo. Nós vamos ter um encontro com Deus pessoalmente, se tão somente abrirmos o nosso coração para Ele. A promessa de Deus é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? O coração, meus queridos, deve ser entregue a Deus, ou jamais será operada em nós a mudança para restaurar-nos a sua semelhança, que é amor. Como diz em 1 João capítulo 4, verso 8, que Deus é amor. Esse é o seu caráter. Estamos, por natureza, alienados de Deus. O pecado nos afastou de Deus. Como o profeta Isaías descreve no capítulo 59, no versículo 2, que o pecado esconde a face de Deus para conosco e nós não conseguimos nem ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas: mortos nos vossos delitos. Vou ler de novo. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O ser humano, ele está morto, destituído da glória de Deus por causa do pecado. Mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós somos abençoados. O profeta Isaías, no capítulo 1, no versos 5 e 6, ele diz assim: toda a cabeça está doente, e todo o corpo enfermo, não há nele coisa sã. Estamos retidos nos laços de Satanás, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirmos a sua vontade. Sabe, o inimigo ele tem uma capacidade de enlaçar o ser humano tão grande que muitas pessoas pecam e nem percebem que estão pecando. Eu não sei o que mais Deus poderia fazer para salvar uma pessoa. Ele realmente tem feito de tudo. O céu está comprometido com essa questão, mas o ser humano ele é tão rebelde. O ser humano ele é tão inflexível, tão sem amor, que ele não aceita dar uma chance para Deus, dar uma chance para Jesus, deixar o Espírito Santo trabalhar, moldar o seu caráter. Ah, meus amados, quão triste será quando Cristo vier nas nuvens do céu e Ele não levar milhões de pessoas
por quem Ele morreu na cruz do Calvário. Deus deseja nos curar e nos libertar. Como isso requer completa transformação e uma renovação da nossa natureza, devemos nos entregar inteiramente a Ele. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. Vou repetir para você, meu amigo. Vou repetir para você, minha amiga. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. Sabe por quê? Porque quando Lúcifer pecou no céu, ali ele adquiriu uma natureza corrompida. E ele transferiu essa natureza corrompida para o ser humano quando fez Adão e Eva pecar. Toda pessoa que nasce de uma mulher, ele nasce com uma tendência pecaminosa. Ele nasce com uma vontade indescritível de fazer aquilo que é errado, satisfazendo seus desejos carnais, desejos efêmeros e transitórios que nunca o edificam, que nunca o aproximam de Deus. Então, nós precisamos entregar a nossa vida a Deus para que o Espírito Santo possa mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. E a luta contra o eu é a maior das batalhas. As pessoas têm sofrido porque têm alimentado seus desejos egoístas. As mulheres querem ficar cada vez mais belas, mais atraentes. Tudo aquilo que se compatibiliza com a atenção devida a Deus é idolatria, é pecado. Tudo aquilo que você faz para atrair olhares das pessoas para você, seja pelo seu corpo bonito, seja pela sua roupa dispendiosa, seja pelos seus atavios, tudo que você coloca e tudo que você faz com a intenção de chamar a atenção das pessoas é idolatria, é pecado. E o ser humano tem cada vez mais satisfazido os seus desejos, o ser humano tem satisfazido cada vez mais o seu apetite depravado, porque a vida, ela é curta. A vida nesse planeta é muito curta e nós devemos aproveitar todas as oportunidades. Meus queridos, a renúncia do eu, a sujeição de tudo à vontade de Deus, requer uma luta. Mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Não temos como vencer o nosso eu. O nosso eu é corrompido demais. Nós somos como trapos de imundície. Quem satisfaz os seus desejos carnais nunca vai ter paz na vida. Porque a carne, ela é insaciável. A carne não tem limites. As pessoas vão ao extremo dos seus limites. Quantos modelos, por exemplo, vamos citar aqui a questão da beleza, quantos modelos têm morrido na sala de cirurgia porque quer ficar cada vez mais bela, é um implante de silicone, é um contorno na silhueta, aí tira aqui, coloca ali, tira lá e põe aqui, e aquilo às vezes estoura, aquilo explode dentro do corpo, aquilo causa dores, aquilo não sara, isso gera câncer, a pessoa faz lipo, costuma morrer. Mas mesmo assim, as mulheres, elas não têm limites para a sua vaidade. Usam roupas cada vez mais dispendiosas. Hoje há uma onda crescente das mulheres malhar, ficar com a perna grossa, uma verdadeira tora. Para que isso? Agora tem uma onda de tatuagem, as pessoas estão fazendo tatuagem para tudo quanto é lugar. E a Bíblia recrimina isso. Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Não fareis marcas em seu corpo. O eu, ele não pode ser saciado. O eu não pode satisfazer-se, porque a natureza pecaminosa, ela não tem limites. E se você ficar se satisfazendo com as coisas desse mundo, você nunca vai encontrar paz, você nunca vai ser feliz. Porque a nossa natureza, ela é insaciável. Ao contrário do que Satanás quer que pensemos, o governo de Deus não é baseado na submissão cega, no domínio sem razão. Ele apela para o intelecto e para a consciência. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18, diz: vinde, pois, e arrazoemos. É o convite que ele faz para os seres que criou. Deus não força a vontade de suas criaturas, meus amados, pelo amor de Deus. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja uma oferta voluntária,
mas de forma racional. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 2, diz que o culto que Deus aceita, que o culto que Deus agrada, é um culto racional. E ele clama pela renovação da nossa mente. Temos que fazer as coisas de forma racional, não podemos fazer as coisas por impulso, deixando o sentimento neutralizar a nossa razão. Uma submissão meramente forçada não permitiria o desenvolvimento da mente e do caráter. Transformaria o homem em máquina. Meus queridos, Deus não criou os seres humanos para viver como autônomos. Deus não criou os seres humanos para viverem como máquinas, programados como robô. Deus criou o ser humano livre, com a capacidade de discernir, com a capacidade de ir e vir. É com a nossa razão e com a nossa liberdade que nós decidimos servir a Deus ou o inimigo. Não é esse o propósito do Criador, que nós sejamos autômatos. Ele deseja que o homem, a obra-prima de sua criação, do seu poder criador, alcance o mais elevado desenvolvimento. Diante de nós estão as maiores bênçãos que, através de sua graça, Ele quer nos outorgar, Ele quer nos conceder. Ele nos convida a entregar-nos a Ele, a fim de que nós possamos cumprir em nós a sua vontade, que é restaurar o seu caráter, que foi um dia julgado por terra por causa de Satanás. Resta-nos escolher se queremos ficar livres da escravidão, do pecado, para partilhar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, ou viver uma vida de pecado. Você talvez pense que é feliz. Você talvez pense que você está gozando uma felicidade. Mas saiba que a verdadeira felicidade não é ter um corpo bonito, não é ter um corpo tatuado, não é ter dinheiro no banco, não é andar de carro zero, não é ter uma linda mansão numa encosta, não é ter uma casa linda no Caribe. Felicidade é ter Jesus no coração, ainda que seja morando num casebre, numa choupana, no alto da montanha. O melhor lugar do mundo é aos pés do Criador. Existe um vazio dentro do corpo que só pode ser preenchido com a presença de Jesus. Dinheiro nenhum, glória nenhuma pode satisfazer esse desejo. Por isso que as pessoas vivem uma vida de ilusão. E quando elas caem em si, vão sofrer muito. Meus queridos, entrega a Deus. Temos necessariamente de renunciar a tudo que nos espera, tudo que nos separa dele. Tudo isso que tem aqui na terra um dia vai cair por terra, seja ela o que for. Por isso ele diz: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz que quem não renuncia a si mesmo, quem não vive uma vida de abnegação, não pode ser discípulo de Cristo. Ou seja, não pode ter a vida eterna. Tudo que afasta nosso coração de Deus, meus queridos, deve ser abandonado. O dinheiro é o ídolo de muitos. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo... deixa eu procurar aqui. O apóstolo Paulo, ele diz... Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. 1 Timóteo... Deixa eu procurar aqui. Olha só. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça, desse desejo desenfreado, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus queridos, precisamos dar um break, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. As glórias desse mundo não valem a pena. O amor ao dinheiro e o desejo de possuir riquezas são uma corrente de ouro que os prende a Satanás. Há outros que idolatram a fama e a honra humana, a vida de comodidade egoísta, responsabilidades também funciona como um ídolo para outras pessoas. Mas essas amarras que escravizam devem ser cortadas. Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos filhos de Deus, e menos que o sejamos
completa inteiramente. Existem aqueles que dizem servir a Deus, mas embora se apoiem nos próprios esforços para obedecer a sua lei, formar um caráter perfeito e conseguir a salvação, sem uma intuição profunda do amor de Deus para mover esses corações, buscam cumprir os deveres da vida cristã, como se isso fosse uma exigência de Deus para alcançar o céu. Uma religião, meus queridos, assim não tem valor. Quando Cristo habita no coração, a pessoa se sente tão repleta de seu amor e da alegria da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegada a Ele. Ao contemplarmos o próprio eu, é esquecido. O amor a Cristo é a motivação certa para a ação. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando vivemos uma vida de total abnegação, as nossas ações são tão parecidas com Cristo que é como se fosse o próprio Cristo que estivesse agindo através de nós. Os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo que podem fazer para cumprir os requerimentos de Deus. Não perguntam qual é a norma mais baixa, mas o seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do Redentor. Com sinceridade, renunciam a tudo e manifestam um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Meus queridos, dizer ser cristão sem sentir esse amor profundo é falar de maneira vazia, formal e extremamente penosa. Ser cristão é viver como Cristo, é viver uma vida de abnegação. Você julga ser um cristão muito grande renunciar a tudo por Cristo? Faça a si mesmo essa pergunta. Você teria coragem de renunciar a tudo por Cristo? O que Cristo deu por você? O Filho de Deus deu tudo. Vida, amor e sofrimento para a nossa redenção. Será possível que nós, os indignos objetos e tão grande amor, não queremos entregar-lhe inteiramente o coração? Bom, durante toda a nossa vida, temos sido participantes das bênçãos e de sua graça. E por essa razão não conseguimos perceber plenamente a extensão da ignorância, a miséria de onde fomos salvos. Será que seremos capazes de olhar para aquele a quem nossos pecados perfuraram e ainda menosprezam todo o seu amor e sacrifício? Meus queridos, precisamos contemplar a infinita humilhação do Senhor da glória. Iremos ainda reclamar por não poder ganhar a vida eterna, senão à custa de conflitos e humilhação própria? Pense, diante da pergunta que muitas pessoas cheias de orgulho, por que preciso me arrepender e me humilhar, antes de ter a certeza de que sou aceito por Deus? Eu aponto para Cristo. Ele era sem pecado e o mais que isso, era o príncipe do céu. Mas em favor do ser humano fez pecado. Sim, o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, como o profeta Isaías escreve em capítulo 53, versículo 12. O que mesmo estamos renunciando? Quando estamos renunciando a tudo? Estamos o livrando de um coração contaminado pelo pecado, entregando para que Jesus o purifique, lavando com o seu sangue e o salve pelo seu amor incomparável? Bom, apesar disso, alguns ainda acham difícil renunciar a tudo. Envergonho-me de ouvir falar isso e de escrevê-lo. Deus não pode, meus queridos, Deus não pede que renunciemos às coisas alguma que traga benefício para nós, porque aquilo que traz benefício para nós é algo que vai nos afastar do céu. Seguramente é algo que vai nos afastar do céu. Através do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida, na minha vida. Entregando a vontade a Cristo, você se une com o poder que está acima de tudo e de todos. Com certeza obterá forças do alto para permanecer firme e pela constante entrega a Deus, será capacitado para viver uma vida de fé. Meus queridos, se você soubesse o que é ser um cristão, se você soubesse o que é viver uma vida abnegada, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus, você daria glórias a Deus. Você diria aleluia. Você diria Deus seja louvado pelo seu eterno poder. A paz que eu tenho hoje, dinheiro nenhum compra. Vivo uma vida simples com a minha família, mas a minha família aqui dentro da minha casa é um pedacinho do céu. Porque nós nos amamos, nós nos confraternizamos, nós expressamos o amor de Cristo derramado em nosso coração, um para com o outro. E é isso que vamos viver no céu,
um amor incomparável, sem limites. Lá no céu vamos poder contemplar as maiores glórias que aqui na terra não temos. Ah, meus queridos, se vocês soubessem o que Deus tem reservado para nós, aceitaria qualquer sofrimento que você possa estar passando de bom grado, porque um dia isso tudo vai ter fim, mas você precisa entregar seu caminho a Deus, você precisa entregar seu coração a Jesus Cristo, você precisa se submeter à voz do Espírito Santo. Meus queridos, aceita Jesus agora, pois amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde, meus queridos. Se você puder, feche os seus olhos. Curve sua fronte e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu entrego essa pessoa que está me ouvindo neste momento. Eu não sei o seu problema, eu não sei a sua dor. Por favor, ó Pai, cure ela desse egoísmo, desse caráter corrompido. Ajude ela, Pai, a viver uma vida de abnegação e sentir o Teu amor verdadeiro derramado nos nossos corações através de Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Ah, Pai querido, se as pessoas soubessem o quão maravilhoso é Te servir, mesmo diante das intempéries da vida, mesmo diante dos problemas que nos circundam, mesmo diante dos inimigos implacáveis que ficam diante de nós. Mas se as pessoas soubessem o quão maravilhoso é ser cristão, saber que os anjos estão nos protegendo, saber que o Senhor um dia virá nos buscar pessoalmente e nos levar para o céu, para viver uma vida de plena alegria. Sonho um dia, Papai, estar com a minha filha toda restaurada, correndo pelos pastos verdejantes, contemplando o lago de cristal, comendo do fruto da árvore da vida, ao lado do meu Criador, ao lado de Jesus Cristo. Por favor, Pai, consiga de alguma forma colocar esse sentimento de esperança no coração dessa pessoa que está sofrendo, porque alimenta os seus desejos carnais e nem sabe, Pai. Eu entrego essas pessoas, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Estive perdido e sem direção, não via ninguém pra me ajudar. Passei pelo vale da escuridão, andei tão distante do amor de meu Deus. Me amparou nas horas difíceis, me amparou quando força não restou, me amparou quando meu coração desamparado e confio senti o seu calor, pois me amparou. Não posso saber o que está passando, suas batalhas, os seus desafios, mas sei de alguém que conhece o seu sofrer. Seu nome é Jesus, Ele vai lhe amparar. Me amparou nas horas difíceis, me amparou quando força não restou, me amparou quando meu coração desamparado e confio senti o seu calor, pois me amparou. Me sustenta quando tropeçar, sustenta e guia na noite os meus pés. Me amparou quando meu coração desamparado e confio senti o seu calor, pois me amparou. Eu nunca estive só, pois me amparou.
daqui a um pouquinho de tempo, você vai olhar para o céu e vai ver como que uma nuvem negra a princípio, mas ela vai se tornando cada vez maior e mais clara. O mundo aí fora talvez fique surpreso com isso, mas nós sabemos do que se trata, né? Porque a Bíblia diz deste evento: o mundo está chegando no seu limite. Diz as Escrituras Sagradas que quando algumas coisas começarem a acontecer, coisas como terremotos, furacões, essas coisas indicariam que o fim do mundo está chegando. Portanto, fiéis, portanto, queridos, quando vocês ouvirem e verem essas coisas acontecendo, alegrai-vos, regozijai-vos, levantai as vossas cabeças, porque Jesus está vindo.